Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro semanal do Comitê Popular da Rota Bioceânica. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, um tema que merece muita atenção, responsabilidade e compromisso de toda a sociedade. Vamos falar especialmente para você, homens. O tema hoje é sobre feminicídio e violência contra as mulheres. Infelizmente, os dados recentes mostram que essa realidade no Brasil ainda é grave. Temos que ter a máxima atenção sobre esse tema. E hoje, nossa convidada especial aqui é Jadir Dantas, socióloga e sanitarista, com experiência há mais de 15 anos na Secretaria Estadual de Saúde e hoje na Sereste, Centro de Referência de Saúde dos Trabalhadores, no qual quero agradecer a Maria Madalena, que é a coordenadora que dispôs o tempinho valioso da Jadir Dantas para trocar essa experiência sobre esse tema muito importante. Seja bem-vinda, Jadir, à mesa do Comitê Popular Sindical da Rota Bioceânica, esse encontro semanal para debater os impactos sociais positivos e negativos aqui no Mato Grosso do Sul. Seja bem-vinda, banca. Bom dia, Walter. Eu agradeço muito esse convite, uma oportunidade para a gente estar trazendo esse tema para as conversas, porque a gente não pode desviar o olhar e deixar de entender e tentar ver o que cada um pode fazer enquanto membro de uma sociedade, de um trabalho, onde tiver, a gente tem que saber que precisa contribuir para diminuir esse crime que tem ceifado a vida de muitas mulheres e deixado muitos órfãos, e que a gente não sabe que destino vão ter, né? Muito bem, Jadir. Já de primeira, você poderia apresentar e contar um pouco da sua trajetória, da sua atuação nessa área? Sim, eu sou da era pré-SUS. Eu costumo dizer porque eu fiz o primeiro concurso em 89, né? E o SUS foi criado em 90. Então, eu já entrei investi no cargo público em 89, após ser aprovado em concurso. Trabalhei quase um ano em uma unidade de saúde, que era ainda o Estado que administrava, lá no bairro Alves Pereira. E daí me mandaram para o Parque dos Poderes. Um dia me ligaram dizendo que era para eu ir para o Parque dos Poderes. Eu fui, em fevereiro de 90. E aí fiquei lá até novembro de 2024. Nesse tempo eu trabalhei com o sistema na epidemiologia, ajudando e trabalhar com um sistema específico de notificações de agravos e doenças, que é o sistema de informação, o SINAM, Sistema de Informação de Agravos e Notificação. Ajudei a implantar, capacitar os técnicos dos municípios para trabalhar com o sistema. O Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a descentralizar a digitação para todos os municípios. Nós, inclusive, apresentamos esse trabalho numa Expoep, que é um congresso de experiências bem-sucedidas, que acontece todo ano, promovido pelo Ministério da Saúde, porque nós somos pioneiros na descentralização para os municípios. Cada um cuidava do seu banco de dados e sabia o que estava acontecendo para nortear as ações e construir políticas adequadas para cada território para trabalhar e diminuir os agravos, né, específicos daquela região. E depois eu comecei a trabalhar com a questão da violência em 2009. E fiquei até 2024, que foi novembro. E nesse tempo eu trabalhei com atendimento, capacitando os responsáveis técnicos dos municípios para atender mulheres vítimas de violência e falando principalmente da questão da interrupção legal da gravidez, né? Resultante de violência sexual, que a gente tem só uma referência no estado, e a gente ajudei todo esse processo, eu ajudei a construir. Então, eu me orgulho muito disso, que eu contribuí para ter essa referência para atender mulheres, que é um direito que cada uma tem, tem uma portaria que estabelece esse direito e que não se discute mais. Se eu sou contra, se eu sou a favor. É um direito e a gente tem que reunir os esforços para que essa demanda dela seja atendida prontamente, sem discriminar, sem fazer juízo de valor. Então, eu ajudei a fazer isso. É um direito que está na Constituição Federal, Sim, né, tem uma Jadir? portaria de 1º de setembro de 2005
que define isso, que é um direito da mulher, sem conversa, sem discussão. Então, tem a lei do minuto seguinte também, que a gente falava muito nos eventos, que é o atendimento imediato e obrigatório das unidades de saúde para as mulheres vítimas de violência sexual, né? Que a palavra da mulher basta, que precisa ser atendida e orientada, sem ser julgada. Então, eu acompanhei todo esse processo. E daí, hoje eu estou há 16 meses, depois de ser aprovado em um novo concurso, eu fui investir no cargo de sanitarista e estou no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, mas sem deixar de olhar para as Para mulheres. as mulheres. Essa experiência dos 15 anos que você teve no governo do estado aí, Eu você, continuo no governo do estado, é só você está agora passando na é, Passereste, né? o Essa Sereste experiência. é do Centro de Saúde do Trabalhador Você- da Secretaria de Saúde do estado. Entrando no tema, Mato Grosso do Sul é um dos estados, juntamente com o Centro-Oeste, um dos estados que o índice de violência e feminicídio está crescendo. Ao longo dos últimos 5 anos, nós estamos sempre na linha de frente como um dos estados mais violentos. Quando falamos sobre feminicídio, o que exatamente estamos falando? Nós estamos falando do assassinato de mulheres pelo fato de ser mulher. Por causa do Por gênero. causa do gênero, especificamente essa questão. Mulher foi assassinada porque é mulher, então é feminicídio. O que caracteriza esse time? É o feminicídio? Você já respondeu. Porque o fato dela ser mulher é o fato de qualificar como feminicídio? Sim. E o feminicídio caracterizado com a questão, por exemplo, da violência doméstica, né? Praticada por namorado, marido, companheiro, principalmente ex-companheiros, e familiar também. Não tem que ser uma relação íntima, né, de afeto. De afeto. Então, ainda é o afeto que é paradoxal, mas é a relação de afeto. E aí me chama a atenção. Qual a diferença do homicídio comum para o feminicídio? O homicídio comum, por exemplo, foi assassinado porque tentaram roubar a sua bolsa e você não quis dar a bolsa, levou um tiro. O feminicídio, ela tem uma relação próxima com quem cometeu esse assassinato. Então, é essa a grande diferença. E você sabe que no direito criminal essa diferença é muito grande, né? Porque o homicídio, o feminicídio, o feminicídio ele tem uma qualificadora de aumentar a pena do autor. E o homicídio, ele tem a pena dele, mas ele não agrava devido à qualificadora de ser por gênero, por ser mulher. Porque é importante a tipificação específica para esse crime. Então, a lei do feminicídio, que é de 2009, 2010, né? Fez 15 anos, ela especificou como crime hediondo, né? E o feminicídio era como se fosse uma qualificadora do homicídio, um homicídio comum, mas era uma mulher que foi assassinada pelo companheiro. Então, aí seria uma qualificadora para aumentar a pena. Mas daí, em 2024, um pacote antifeminicídio que teve, uma lei 14.994, criou uma tipificação, o crime de feminicídio ficou específico, ele ficou independente do homicídio. Não era assim uma qualificadora do homicídio. Ele é o crime Uma lei especial. especial, é feminicídio, né? E é um crime hediondo e um crime que tem as suas questões, principalmente por causa da crueldade que é cometido. Então, ele ficou separado agora, como se fosse independente, específico o crime. Feminicídio, não é? Qualificou porque era um homicídio que matou a mulher que foi assassinada pelo ex-companheiro, que não aceitava o fim do relacionamento, né? Esse é o clichê. E as perguntas aqui é justamente essa. As duas seguintes aqui, o que mudou depois da legislação e quais as situações que o assassinato de uma mulher se enquadra como feminicídio? É a questão da violência
doméstica, né? Que o feminicídio, na verdade, é o ápice desse processo que é construído dia a dia nas relações de possessividade, de controle, de humilhações, de, né, violência psicológica. Então, o feminicídio é isso, culmina com é o ápice desse combo de violência do qual a mulher é vítima. Por ela ser do gênero Feminino. feminino. Então, essa é a tipificação do ato ilícito feminicídio, onde tem uma lei especial que agrava, aumenta, vamos falar dessa forma, as penas, né, desses Desse tipo de crime. tipos de O crime. que aconteceu também com essa lei 14.994, que veio nesse pacote antifeminicídio, é que aumentou a pena para o feminicídio, né? Então, era de 12 a 30, passou de 20 a 40. O regime também é progressão só a partir de 55% do cumprimento da pena em regime fechado. E incluiu outras questões, por exemplo, como a possibilidade da perda do poder familiar. Por exemplo, ele assassina a mulher, ficam os órfãos, e depois ele continua tendo o poder familiar sobre aqueles. Ele tem a possibilidade dele perder. Ele não pode ter visita íntima, naqueles saidões lá ele tem que usar a tornozeleira. Então, é isso que esse pacote antifeminicídio fez com essa lei. Aí tem umas medidas, né, a ser aplicada, seja cautelares ou seja até a própria liberdade, né, Sim, na para verdade, esses atores. porque eu até grifo meu, tá? Acho que eles deviam cumprir a pena integralmente em regime fechado. Porque muitas vezes sai, foi condenado por feminicídio lá não sei onde, daí saiu porque progrediu o regime da pena, ele foi lá e matou outra. Ou ele saiu, foi lá e matou. Então, acho que tinha que ficar. E tinha isso, servir de exemplo. Acho que é uma forma já de começar a convidar a sociedade para uma reflexão nessa questão. Ele vai cumprir integralmente a sua pena em regime fechado. Ele não tem visita íntima e acho que até essas saidões aí, essa saidinha de Natal, de não sei o quê, de Páscoa, Dia das Mães, não sei o quê, para ele tinha que ser proibido. Tinha que ser regime fechado, né? Sim, fechado mesmo. Mas aí nós estamos falando do feminicídio. Isso. E aí a grande dúvida, quando a gente confunde, qual que é a diferença do feminicídio para a violência doméstica? A violência doméstica é um sinal de que pode acontecer um feminicídio. Então, às vezes uns sinais que passam imperceptíveis, por exemplo, puxou o cabelo porque fez tal coisa que ele não gostou. E aquele que fala assim, aquela tensão que existe dentro do relacionamento. Eu não vou mais usar isso porque se eu usar esse vestido, se eu passar esse batom dessa cor, ele se irrita. E sou eu. E assim, aquela questão da culpabilização da mulher. Então ele vai trazendo a mulher, ele vai tirando do convívio, né, isolando a mulher, ele vai fechando. E ela, às vezes, não consegue perceber, porque não é fácil perceber esse controle. Às vezes a gente olha e fala, mas ela não notou? Ela aceita? Não, às vezes ela não aceita, às vezes ela não tem a escolha para sair daquela teia que é essa violência. E que ele vai fechando, é como se fosse uma mão apertando. Então, assim, hoje... Ele vai afogando. Mas isso sufocando. aí são os primeiros sinais? Ele começa assim, brigou, tem a questão da lua de mel, né? Da lua de mel. Tem que ficar atento. Da lua de mel? Como que eu vou dizer? Reedição da lua de mel. Aí ele foi lá, sei lá, fez alguma coisa, puxou o cabelo dela, até matar um animalzinho de estimação, por exemplo, né? Já é um sinal que... Ela ficou muito triste, e já começou a pensar que essa situação tá estranha, né? Aí no outro dia ele parece com flores. Eu te amo, nunca mais vou fazer isso. Foi num momento de impensado, eu tava com raiva, eu fiz isso, mas eu nunca mais vou fazer isso, tá? Aí a lua de mel apaga aquele primeiro sinal. Tá. E ela... não, ele vai mudar, eu vou mudar. Vou mudar. Eu vou melhorar, eu nunca mais vou fazer isso. Aí é aquela questão, cuidado com esse negócio que vou mudar. Eu mudo, pode mudar sim, mas pode mudar para pior. É um golpe.
Porque às vezes ele dá um empurrão, eu falo sempre isso. Ele te dá um empurrão, te joga, vai para trás. Se você não voltar e falar assim, ó, você não vai mais me empurrar. Acabou aqui, ele te empurrou, ele vai ocupando seu território. Entendeu? Aí ele vai entrar. É, Tá bom, eu verdade. dei um empurrão, não aconteceu nada. Então agora eu vou fazer outra coisa, pior. No seu ponto de vista, quando iniciasse os primeiros sinais, surgissem os primeiros sinais, após a lua de mel, surgiu o próximo, ela É já o tem que ciclo. denunciar? Sim, sim. Porque tem a questão psicológica. Às vezes ele xingou. Falou, tá lá como que é? No network lá, os amigos reunidos, tomando um chopp, ele fala alguma coisa para humilhá-la. Isso é violência psicológica. Já um sinal. Sinal que alguma coisa tá mudando ali, que não tá bom, aquela coisa, aqueles indícios de que é igual a guerra, né? Vai ter uma escalada ali. Ele humilhou na frente dos amigos, tal, desqualificou a mulher, ou comparou com a outra, olha como que aquela bonita é isso, e você, olha você. Então, assim, ela já começa a pensar nessas questões e não vai voltar. Se começa desse jeito e vai, cada dia ele vem com um novo passo, e culmina com o feminicídio. Você acha que um ato a se fazer para salvar um casamento ou mudar o comportamento dessa pessoa seria nesses primeiros sinais procurar um profissional para tratar sobre essa pauta? Não ter vergonha de falar? Não, não pode ter vergonha. Porque a questão é essa também, a culpabilização da mulher. Eu lembro, e é uma reprodução de comportamento. A minha avó falava isso, a outra falava, não, mas a mulher precisa preservar o casamento. Cabe à mulher, né, entender que é dela, o papel dela contornar as situações. Então, assim, mas eu gosto tanto dele, ele me ama, ele é tão bom para os meus filhos, mas ele me agride, ele me humilha. Ele, às vezes, está trabalhando, ele se materializa lá no trabalho, sem, do nada. Nada. Perseguição. Você acha que essa violência doméstica ela começa no trabalho também? Através de assédio? É outra questão que tem também, a questão do assédio moral e sexual. E é ainda mais, tá mais ainda. Hoje já se dá visibilidade para essa questão com a Lei de Maria da Penha, que 20 anos vai fazer em agosto, né? 20 A anos. gente já trouxe isso, lançou luz sobre essa questão da violência contra a mulher, que atravessa gerações, né? E no nosso estado é muito pior. Mas a questão do assédio ainda é muito complicada, porque não se tem, assim, prática o que eu faço numa situação dessa. Porque às vezes a pessoa denuncia e esse que denunciou que é prejudicado. E aí, Exatamente. É aquele ditado, né? Em briga de mulher, briga de marido e mulher não se mete a colher, se sim. mete a colher sim, né? E você percebe que nós estamos falando da violência, do feminicídio, mas nós estamos falando sempre como, apesar que as pesquisas que nós vamos ver aqui recente, agorinha, nós vamos perceber os números, eles falam por nós. Mas nós estamos falando sempre como autor, o companheiro, né? Mas nós temos que lembrar que essa violência, ela contra a doméstica, a violência contra a mulher, ela pode começar na sociedade. É no trabalho. Nessa, acho que começa porque se recusam a olhar para essa mulher e perceber os sinais. Por exemplo, mas e o papel da sociedade de ajudar? Porque às vezes ela fica nessa situação porque ela não tem escolha. Ou é a dependência financeira, ou por causa dos filhos, que ele ameaça. Eu vou matar. Quantos que a gente vê aí? Eu vou matar a sua família se você me denunciar. Eu vou matar os filhos. Ok, matou os filhos, né? Lá em Tubiara. Matou recentemente, né? Então, Um pai. eu vou matar o que te vai. Não vou te matar fisicamente, mas vou te matar emocionalmente. Vou matar os filhos. Vou matar sua mãe. Vou matar. Sabe? Então, às vezes ela passa a noite sem dormir porque ela foi espancada.
o que que ela faz? Ela faz uma maquiagem no rosto, tal, chega lá no trabalho. Aí ela não está produzindo o suficiente o que esperava dela. Ninguém pergunta assim, fulana, vem, você tem alguma coisa para contar? Você está precisando de ajuda? Você queria falar sobre alguma coisa? O que está acontecendo? Não. Ah, mas e aí? Você não, cadê? Não está produzindo. Qual que é o problema? Tem que entregar essa demanda, tem que fazer, não está fazendo as entregas que são suas atribuições. Mas ainda não tem essa delicadeza, essa sensibilidade de olhar e entender, porque não dá para olhar uma mulher e dizer assim, eu já sei como que é isso que aconteceu com aquela mulher, deu certo, conseguiu sair do relacionamento abusivo, tal, resolveu a vida dela. Mas tem outras que cada ser é único. É único. Então, assim, como cada um reage a essas questões e como cada um consegue externar esse sofrimento para poder pedir ajuda, porque assim, ela sente que falhou no relacionamento, que encontrei meu príncipe encantado, agora eu não estou sendo a princesa que ele esperava e por isso ele me bate, por isso ele me humilha. Então, essas questões da mulher, como lidar com isso e ela ter esse acolhimento, esse conforto de falar assim, não, eu posso chegar no meu trabalho e contar para os meus colegas e eles vão me ajudar, eles vão fechar comigo, eu não estou mais sozinha. Então, precisa muito desse respeito. Ah, mas ela está com ele porque ele dá o cartão de crédito sem limite, porque faz viagens para o exterior, porque isso, paga os boletos do cartão dela, porque não sei o quê. Não é. Não é isso. Às vezes ela não consegue se livrar e aquela coisa Ela não se liberte, né? emocional. Isso aí não seria falta de políticas públicas dentro da comunidade, dentro do trabalho, dentro das escolas, uma política pública preventiva que passasse essas informações para essas mulheres, para que elas possam identificar esses primeiros sinais de violências e elas se comunicar com outras mulheres ou com autoridades competentes. O Estado, ele é eficaz nessas políticas sociais? Olha, o Estado tem, por exemplo, a Lei Maria da Penha é um dos marcos de enfrentamento à violência assim, mais poderosos do mundo. O que dá problema é essa questão heterogênea que funciona, que consegue, por exemplo, medida protetiva, vai à escola para falar, porque a gente sabe que essa questão da violência, cunhada no machismo, no patriarcado, foi construído. Então, é passível de desconstrução. E essa desconstrução precisa começar com a educação, que é o fio condutor de qualquer transformação. Então, a Maria da Penha vai à escola. Então, assim, oferece as medidas protetivas, mas não consegue ainda evitar o feminicídio. Orienta, mas, assim, parece que não tá sendo apreendida pela sociedade. Fala-se muito, mas parece que as estratégias não estão sendo impactantes o suficiente para que as pessoas entendam. Não, se eu ouvir um grito lá no meu prédio vizinho, na casa vizinha, lá, eu vou ligar o 190, vou chamar a polícia. Eu não preciso me expor também, chegar lá e entrar e me sujeitar a levar um tiro, fazer qualquer coisa, mas eu tenho a obrigação de ligar o 190. Emergência, está acontecendo aqui, eu estou ouvindo isso, aquilo, não precisa se identificar, né? Então, endereço tal, aqui referência, não preciso dizer meu nome, não quero me identificar. A sociedade tem que se envolver. Tem que olhar com mais respeito para essas mulheres que estão sofrendo violência, que assim, e não tem classe social, não tem nível de escolaridade, não tem nada. Essas mulheres que estão, falam muito, né? Essas mulheres, eu também sou mulher. Eu não sei se algum dia também eu vou passar por uma situação dessa, mas nós somos mulheres, nós somos sociedade. Então, homens, mulheres, sobretudo homens, começar a entender. E na escola, por exemplo, ensinar a questão da diferença biológica não é um sinal verde para agressão, para o desrespeito. Sim para respeitar. Aí, a mulher, nas campanhas, a mulher delicada, a mulher é força. Porque a mulher, se ela não é delicada, ela não é mulher. Então, assim, a mulher é um ser humano que precisa ser respeitada,
que precisa ter dignidade, que precisa ter liberdade, precisa ter autonomia para ir e vir e para fazer escolhas. Então, é na educação que as meninas lá, pequenininha, para a escola, tudo, e seguindo ali, a gente vê adolescentes cometendo violência, porque ou estão reproduzindo um comportamento que já vem arraigado na família, na cidade, no estado. Ele vê aquilo, ele vivencia aquilo, ele enxerga que ele pode cometer. A gente vê os exemplos aí dos adolescentes que estão cometendo. Então, assim, educação é o fio condutor para qualquer transformação, mas educação, não que a mulher é delicada, ai, não bate porque ela é delicada. Não, não bate porque ela é sua colega, porque ela é um ser humano e porque ela tem que ser respeitada. E a mulher precisa aprender isso também. Jadir, recentemente, no estado do Rio de Janeiro, teve Copacabana, uma violência contra uma adolescente, e tinha adolescentes maiores de idade, né? E eles eram tudo oriundo de um colégio, Pedro II. Pedro II. As instituições de ensino, do seu ponto de vista, nesse caso concreto, eles falham a não abordar esse assunto? Sim. Eles têm conhecimento, tem um colégio como o Pedro II, que é histórico, né? Que forma a gente, um termo arcaico, quase a nata da sociedade carioca. Então, assim, eles sabem disso, o que se tem no noticiário é que sabiam, sim. Mas são elite. Então, o filho do outro lado dos recursos humanos, dos direitos humanos. Do direitos humanos. Agora diz que ele está desaparecido, não sei o que está meio desorientado, sumiu. Mas o filho com a camiseta, não me arrependo de nada quando se entregou. Assim, não estou nem aí, vou fazer de novo. E era histórica não foi um episódio isolado dessa menina de 17 anos. Tinha um menor de idade, um único menor de idade que foi apreendido. Ele fazia amizade com as meninas e depois levava para esse mesmo apartamento que é do pai, desse homem, do pai desse menino, que não se arrepende de nada. E lá eles praticavam os crimes. E como que não sabia? Na escola, com um grupo de WhatsApp, não chega na direção da escola, não chega para os professores, não chega, assim, mas esse é o filho do fulano, eu não posso falar, porque vai que tira o filho da escola. E aí? Então, a sociedade, ela foi omissa, no caso do colégio. Nesse caso, eu não vou afirmar que foi omissa. Mas porque alguém dentro de um se grupo tomou medidas, não foram eficazes. Não foram eficazes. Porque diz que é mais de anos que eles têm esse mesmo modus Já operandi. tinha um histórico, né? Tem histórico. Então, não posso afirmar, seria leviandade da minha parte, afirmar, não, foi omissa. Não sei o que aconteceu. Se tomou medidas, não foram eficazes, né? Os fatos evidenciam isso. Agora, Jadir, em Minas Gerais, recentemente, um desembargador, ele liberou um estuprador da cadeia por ele fazer uma interpretação hermenêutica da legislação, entendendo que o maior de idade poderia casar, ter relações sexuais com uma menor menos de 14 anos. E isso foi para a mídia, e depois desse caso, apareceu várias denúncias. Contra ele, né? Dentro do Poder Judiciário. Você, nesse seu ponto de vista, dentro do Judiciário, acontecendo esse tipo de situação contra a mulher, não está eficaz ainda essas políticas públicas em defesa das mulheres. As políticas públicas estão montadas de forma eficaz. O que muda é a questão da prática. E ele foi, assim, perverso. Porque, primeiro, na legislação brasileira, ter relação sexual com um menor de 14 anos, mesmo que ela mesma afirme, não, foi consensual, eu queria, é estupro. E é importante para todos que nos assistem que a 14 anos é menor, ela não pode, né? Menor de 14 anos. Se tiver relacionamento, não interessa que ela fale. Não, mas eu gostava dele, eu queria. É meu marido, meu namorado. isso. É estupro. Então, um membro do judiciário não sabia disso? Então, ele foi perverso. Perverso.
E após essa denúncia, apareceu várias denúncias, né? Sim, Então você percebe que ele já tinha um histórico voltado a isso, né? sim. Quando a decisão Foi favorável. tendencioso porque ele também, Maria, Jadir, estou lembrando da Maria Madalena. Madalena. Jadir, dados e realidades do Brasil hoje, né? Os índices. Eu vejo aqui alguns dados de violência contra a mulher, isso chama atenção. E eu até trouxe aqui para te mostrar, para a gente debater. Segundo os dados recentes do Ministério da Saúde, de pesquisa sobre violência de gênero, o Brasil registrou 1.518 feminicídios no ano 2025. Uma média de 4 Mulheres feminicídios, mortas mulheres por mortas dia. por dia. Isso é uma vergonha, né, Uhum. Jadir? Em 2024, nós tivemos 6.904 ocorrências relacionadas ao feminicídio de 2025, que representa um aumento expressivo em relação ao ano anterior. Esse número não assusta? Bastante e preocupam. E assim, provocam uma revolta, porque tantas leis que tem, tem Casa da Mulher Brasileira, acho que já tem umas 10, não sei quanto. Agora eu acompanhei a criação da primeira, que foi no Mato Grosso do Sul, dia 15 de fevereiro de 2015, que foi a Ah, desculpa. inauguração, né? Já aí dá 10 anos, vai fazer 11 anos esse ano, já fez, né? Fevereiro. E então tem todos as instituições, tem o que falta talvez seja olhar com mais essa especificidade do olhar para entender que cada mulher que chega no local, por exemplo, sofreu violência, foi à Casa da Mulher Brasileira, procurou uma DEAN, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, é única, precisa entender de onde ela veio, que caminho que ela percorreu para chegar até ali, que tipo de orientação que eu vou passar para ela é a mesma. Aí, né, que teve aquele caso emblemático, eu segui o protocolo. A da jornalista? Tá, ok. O protocolo é para nortear as ações, não para engessar. Então, assim, dou para Maria o mesmo tratamento, funcionou, ok. Mas a Joana, eu falei do mesmo jeito, usando o protocolo, ela não entendeu nada. Ou ela não era disso que ela precisava de um olhar mais atento. O que aconteceu com ela? Ah, vai lá na sua casa, então eu falo para ele sair de lá, né? A jornalista. Peraí, mas A ela, Vanessa. a Vanessa, vítima de violência, o cara estava na casa dela, não queria sair, ela ia lá falar para ele sair. Como que pode caber isso no entendimento de alguém que é preparado para fazer esse tipo de atendimento? Houve falha de protocolos. Não fala no protocolo, fala no o protocolo, ok. Normal, mas A execução a da situação situação, o específica da olhar Vanessa. específico, igual chega. Aí então assim, não sei se dá para olhar e falar assim, não, mas é uma jornalista, é uma mulher esclarecida, né? Que vai entender o que está acontecendo, vai tomar. Não, ela está precisando de ajuda, ela está fragilizada. Ela chegou ali porque está desesperada. Igual chega a mulher com os filhos tudo descalços, sujinho, ela às vezes tem o ensino fundamental incompleto, ou às vezes só os primeiros anos de escolaridade. Eu vou falar do mesmo jeito. Não é essa a questão. Eu vou pegar meu protocolo, que é para me nortear. Tá? Eu não posso. Mas eu vou flexibilizar da forma que ele consiga atender aquela demanda que está ali, que é um ser humano que está ali na minha frente, que confia em mim. Essa é que é a questão. Quando vai lá, porque eu confio, eu entrei ali, bom, agora é onde eu posso buscar a proteção e eu vou obter a proteção. E às vezes não acontece. E essas medidas protetivas que são emitidas, do seu ponto de vista, elas são eficazes? Funcionam em alguns casos. Mas aconteceu aqui um exemplo, domingo, Dia Internacional da Mulher, aqui em Campo Grande, no Los Angeles. O ex-companheiro, a mulher tem medida protetiva, ele invadiu a casa, rasgou a medida protetiva e enfiou na boca dela. Então, assim, funciona a medida protetiva para essa mulher? Não. Não funciona. Mas para outras funciona. Então, assim,
É interessante, já salvou muitas vidas, sim, mas tem que entender essa lógica. E às vezes assim, mas pode ligar 190 se você estiver em perigo, mas e dá tempo de ligar? Não dá tempo. Então, eles continuam. No endereço que ela apresentou, comunicou à autoridade policial, se ele tiver com tornozeleira, Localiza. já localiza, mas eventualmente ele vai estar em locais diferentes. Mas ele nem sempre está de tornozeleira, né? Porque ele está só com a medida protetiva. Então, são questões assim. As leis assim, estão muito bem feitas, muito bem pensadas, que assim, são marcos muito importantes, que são exemplos para o mundo, inclusive. Mas a questão é trazer isso para a prática. Conseguir. O que eu sempre falo é olhar: será que esse atendimento que eu ofereci para essa pessoa que chegou aqui fragilizada, desesperada, é o que eu queria receber? Acho que assim é uma reflexão que ajuda a gente a ter tal da empatia, cantada em verso e prosa. Eu me coloco no lugar dela. Será que era isso? E eu queria receber isso? Ou não? Se não, eu vou melhorar, né? Ou então pedir para sair. Porque eu falo sempre, eu não dou conta de trabalhar. A pessoa fala, não, eu não gosto, eu vou lá, boto o protocolo e foi. E foi. Então, olha, eu quero mudar de setor. Eu não quero mais ficar nesse setor porque eu não. Jadir, agora você imagina, nós estamos falando da Casa da Mulher Brasileira, que nós temos aqui em Campo Grande, né? Tem. A primeira Casa da Mulher E Brasileira Dourados, do Brasil. né? Tem, isso. Dourados. Agora, se tem toda essa dificuldade de protocolo, essa empatia, imagina nesses municípios que não tem uma Não Casa da tem nem Mulher delegacia de Brasileira, que não tem atendimento à mulher. A delegacia delegacia especializada. Às vezes tem especializada. a delegacia normal lá para todos, e aí a mulher chega. E às vezes, ainda hoje, ela é discriminada. Todos os homens estão lá na delegacia. Cheguei no plantão de madrugada. Mas o que você fez, né, para ele? Então, assim, uns clichês que vêm de, né, sendo. Eu costumo até exagerar, falo assim, atravessa as civilizações, quase, esses clichês. Mas o que você estava fazendo? Eu fui lá na casa dele, eu conheci, saí da balada, fui pra casa dele. E foi fazer o que lá? Ele julga. Então, assim, você se proteja. Porque eu sou, né? Não tem aquela história, né? Meu bode tá solto. E uma coisa importante, Adi, que chama atenção, nós falamos muito de paridade, né? Dentro de uma delegacia do interior, a maioria é homem. Sim. Às vezes tem uma mulher, muitas vezes a vítima, mulher, ela é atendida pelo homem. Sim. E aonde culturalmente, aí nós vamos voltar àquela época patriarcal, né? Onde o homem é sempre superior, ele vai tratar ela de uma forma que ela, de vítima, ele muda, né, a versão, né? Igual você falou, ele vai perguntar, por que você estava fazendo lá? O que você fez para ele? E é onde a vítima, muitas vezes, psicologicamente, ela até vai embora e deixa acontecer. É onde vai acabar num feminicídio futuro. O que acontece, eu costumo dizer assim, que os maniqueísmos, né? Aquelas coisas antagônicas, o mal e o bem, isso, né? E aí a questão da patologização do homem e a culpabilização da mulher. Então, assim, ele matou a mulher, ou ele espanca a mulher, ou ele isso, bateu no. Coitado, mas ele também, você tem que ver que ele tem um histórico de violência na família dele, desestruturada, ele também, o pai praticava violência, então é assim mesmo. Ele está reproduzindo um comportamento, coitado, ele tem problemas, ele não consegue lidar com isso. A mulher não. O que será que aconteceu? E a mulher se culpa. Por exemplo, a mulher que sofre violência, sobretudo a violência sexual, ela precisa se. Ela realmente ela pratica uma nova violência contra ela mesma quando ela se obriga a procurar o atendimento. Porque ela não quer ser vista. Não quer ser vista. Ela queria se esconder do mundo, porque assim, eu dei condições, né? Primeira coisa que ela fala, a culpa foi minha, né? Eu fui lá, eu que deixei as coisas chegarem nesse estágio, e agora eu tô com vergonha de mim mesma. Que dirá
do que as pessoas vão falar e que falam. Então, assim, continuam reproduzindo os clichês perversos de culpabilização da mulher. E outra questão, chega na delegacia, a posição, só os gestos, o olhar, aquela que o Gramsci falava, né, que o corpo fala, O corpo fala que é o jeito, os trejeitos, o jeito que te olha, pode te acolher ou pode te expulsar dali, se excluir. te excluir. Então, assim, são mínimos gestos, olhares, né, que ou acolhe e salvam a vida, ou joga essa vida solta no mundo para ser assassinada. Dentro dessas violências domésticas e feminicídio, no seu ponto de vista, tem um público-alvo, assim, das mulheres, na questão Um de perfil, né? perfil? São mulheres relativamente jovens, 30 a 49 anos, que no nosso estado, por exemplo. No nosso estado, e no Brasil também, a maioria são negras ou pardas. Então, claro que acontece, está em atravessa todas as classes sociais, todas as escolaridades, tudo, mas sobretudo nas mais pobres, porque nas mais pobres, as mulheres negras, geralmente marginalizadas já, né? Já A gente já marginalizada vem com pela esse racial, estigma da... E aí, assim, essas têm mais dificuldade para chegar aos serviços. Porque, por exemplo, chega num lugar e fala, ah, não, mas vai olhar para mim, o que vai dizer, que vai olhar minha roupa, que vai olhar não sei o quê. Então, assim, e aí... Aí tem dois tipos de preconceito, racial e de gênero, né? Sim, Que um puxa o outro, né? e ainda tem um pouquinho mais velado do que era há alguns anos, mas persiste, e no nosso país ele é mais perverso. A gente vê uns casos extremos aí, a outra veio da Argentina, chamar os funcionários do restaurante de macaco, aqui acontece nos bairros nobres de alguns lugares, né, o próprio brasileiro chamar de macaco, agredir porque é negro, porque não sei o quê. Agora aconteceu no Rio Grande do Norte, né, que a moça soltou o pitbull para matar o homem, porque o homem era negro e era um verme. Por que chamou de verme? Porque ele fedia, porque a pele dele era escura e ele fedia. E era um verme e ela soltou o pitbull para matar o homem. E a irmã que denunciou. Então, assim, é o Brasil. E o Brasil não é condescendente, o Brasil não é hospitaleiro com os brasileiros. É uma perversidade. O Brasil é condescendente com os que vêm de fora. Com os europeus, com não sei o que lá. Com os brasileiros, né, que são a maioria da população parda, negra, não tem condescendência, não tem respeito. Não é condescendência, porque essa palavra nem cabe aqui. É respeito. Respeito porque somos todos seres humanos. Então, é muita coisa que envolve. E as leis estão prontas, estão aí, estão sendo aperfeiçoadas, assim, ótimo. Já conseguiram preservar a vida de muitas mulheres, com certeza, mas precisa isso ser trazido para a prática, mas de um jeito que contemple todas as pessoas, sem mais discriminações, porque são as mulheres, essas mulheres, sobretudo mulheres negras, que são da periferia, que têm um número maior de filhos, porque hoje em dia é raro, dois filhos, um filho, outro não tem filho, tem só pet, outro não sei o quê, mas tem muitas mulheres que ainda têm muitos filhos, porque não tem acesso ao né, planejamento reprodutivo, que é um direito, e tem os filhos, às vezes são filhos de pais diferentes, às vezes tem essa questão dos conflitos, que às vezes o padrasto estupra as filhas, espanca as meninas, não é? Então, é um combo de questões que precisam ser olhadas especificamente. E aí, Jadir, esses impactos sociais do feminicídio para a sociedade, esses impactos para a sociedade desses crimes que acontecem, por mais que a lei seja rígida, as leis especiais, mas os números não diminuem. O que está acontecendo? Você acha que o Estado tem que investir mais nas políticas sociais? Tem que investir mais nas políticas sociais e tem que pegar essas leis e encontrar os caminhos, né?
como que eu faço essa lei que está aqui? A gente previu tudo aqui para proteger, e é mesmo, e são mesmo. Por que a gente não consegue? Então, assim, fazer uma força-tarefa, alguma coisa assim, vamos sentar e vamos discutir. Por que a gente não consegue trazer isso efetivamente, proteger as mulheres? Então, e a questão do feminicídio é isso. O que acontece? O feminicídio não mata só uma mulher, mata uma família, desestrutura uma família, os órfãos do feminicídio, que às vezes são os, as crianças e adolescentes órfãos e ficam os pais dessa mulher também, Fica o pai dessas mulheres. que dependiam às vezes financeiramente dela, emocionalmente. E o que se faz com essas crianças? Por exemplo, crianças e adolescentes, se não tiverem um acolhimento, se não forem, e que não está acontecendo, porque está muito difícil a situação de ter políticas voltadas realmente para tentar resolver isso, não tem jeito, porque uma criança que, às vezes a mulher levou um tiro, o sangue espirrou na criança. Ele viu a mãe dele ser morta. Às vezes ele está andando na rua segurando a mão da mãe dele, aí o outro aparece, dá um tiro na mãe, mata. E aí a mão? Cadê a mão que eu segurava? Sumiu. Então, esses dias é uma questão que apareceu, não vou precisar agora onde que aconteceu isso, que o menino chorando, falando assim, se a minha mãe tivesse viva, eu não estava sujo. Ela ia cuidar de mim. Jadir, nós chegando aqui, já chegando para a reta final, o papo é tão bom que a hora passa rápido. Tem muita coisa para a gente trazer. E agora eu quero puxar a orelha dos homens, porque muitas vezes o homem na sociedade, ele tem um papel principal porque os números nos mostram, né? Que a maioria muitas vezes o parceiro ou ex-companheiro, alguns levantamentos, mais de 70% dos crimes cometidos pelos parceiros. Namorado, marido, ex, principalmente, porque o clichê, ele não aceita o fim do relacionamento. Não aceita. Então eu queria te perguntar, qual deve ser o papel do homem para o enfrentamento da violência contra as mulheres? O homem, isso é importante. O homem, primeira coisa, é entender que a mulher não é uma propriedade dele. Porque o que a gente vê é isso. Ousou terminar um relacionamento, sair da minha vida, eu a coloquei na minha vida e agora ela ousou ter essa liberdade que eu não dei de me abandonar. Então, assim, é minha, eu faço o que eu quero e a gente vê isso. Os grupos dos amigos, por exemplo, dizer assim, olha, eu não concordo com essa humilhação que eu falei do boteco lá, que e fala alguma coisa para diminuir a mulher. Compara com a colega, olha lá, mais bonita, e você, olha aí como tá. Ou fala, não, a gente não aceita esse tipo de relação. Às vezes nem ali falar, mas colega de trabalho, vem cá, meu filho, vamos sentar e vamos falar sobre isso? Observar, né? Vamos observar? Vamos parar com esse negócio, porque a gente não aceita. Não cabe em lugar nenhum, porque o respeito cabe até onde alguns acham que não tem cabimento. A gente não aceita que você trate a sua namorada desse jeito. Se você continuar, acaba a nossa amizade. Então, assim, ter essa firmeza. E não é fácil, né? Não amizade é fácil. Não. Né, de longa data. Fala assim, cara, peraí, o que você acha que você é quem? Você é proprietário dela? O que a gente falou? De onde que você tirou isso? Então, assim, começar a olhar com mais respeito. E ter essa coragem. Porque, assim, e não é fácil, e ninguém está dizendo que são frouxos, que são isso. É preciso coragem. Coragem para entrar. Pra dizer assim, cara, não é desse jeito. A gente senão não aceita. A pessoa vai se achar que ele deve fazer o que ele bem entender. Sim. E a sociedade? Você falou, é muito importante os amigos aí. A sociedade pode ajudar a combater esse tipo de violência justamente nessas abordagens? Sim. E também não tolerando isso. Eu vi lá, ouvi que a minha vizinha está apanhando, que eu já falei. Vou ligar o 90. Vou orientar depois. Olha, eu queria. Se você tiver um tempinho, você pode conversar comigo? Ou a colega de trabalho. Eu queria conversar com você. Você pode ter um tempinho? Eu vou te falar que tem 180 que pode ligar, pedir orientação. Tem o e-mail, tem o telefone, que funciona
24 horas, 7 dias na semana, você pode ligar, pedir orientação. Se você tiver numa situação de emergência, de violência, você liga o 90. Você pode procurar ajuda. Você vai na Casa da Mulher Brasileira, que tem que lá tem psicólogo, assistente social, que tá tudo preparado para orientar. Tem a casa-abrigo. Acolhimento. Não tem condições mais de ficar em casa. Está sendo espancada com frequência. Hoje o Estado ele tem essa condição, né? Não tem o suficiente O suficiente. para atender. Mas ele tem essas políticas públicas. Tem essa iniciativa, mas assim, ainda precisa avançar muito nessa questão, ter mais condições, porque a mulher que entra numa casa-abrigo, por exemplo, ela vai com os filhos todos, se ela tiver, leva. Então, assim, como que fica lá? Porque ela praticamente perde a identidade, porque ela ali só sai se autorizarem, só vai, por exemplo, precisa ir, a questão, então envolve muita coisa. Precisa É da o vida dela, né? trabalho, é levar os filhos para a escola, então assim, ela não tem mais essa liberdade de catar o filho e levar para a escola, buscar o filho da escola, essa coisa rotineira que a gente faz, que às vezes quando a gente deixa de fazer faz muita falta, porque senão assim, peraí, mas eu tô sofrendo violência e eu que virei prisioneira. É como se fosse uma prisão. Ela perde a identidade dela, a Sim, vida, e né? tem que conviver com outras pessoas. Muda, né? Seu habitat Muda. natural. Mas chegando ao encerramento, infelizmente este é um tema duro, mas necessário de debates entre homens, mulheres, as sociedades. E a informação e o debate público são as ferramentas fundamentais Verdade. para que esse debate seja. Eu quero agradecer e as suas considerações finais. Eu escrevi uma mensagem aqui, porque eu queria ler para Tranquila. as mulheres, pedir a autorização para eu ler, uma mensagem final para as mulheres, para a sociedade, para os homens, inclusive, porque estão na nossa sociedade, nós somos, né? Maioria mulheres, mas tem os homens, e essa questão diz muito respeito aos homens. Falar sobre feminicídio é falar sobre vidas interrompidas, sonhos silenciados e histórias que poderiam ter tido outro final. É lembrar que cada número nas estatísticas representa uma mulher com trajetórias, afetos, planos e um lugar no mundo que lhe foi tirado brutalmente. Mas falar sobre feminicídio é também falar sobre as crianças e adolescentes que ficam. Filhos e filhas que se tornam órfãos de mãe. Eu não vou falar que são órfãos de pai, porque que pai é esse, né? Então, assim, é melhor ficar sem o pai mesmo. Muitas vezes precisam reconstruir a vida em outros lares e em outros corações. Essa é uma questão para a gente que cala fundo, essa questão que colocam, que forçam as famílias se reestruturar e enfia ele ali, porque ele tem que caber ali, ele é seu parente. Então, assim, é em outros corações onde precisam se apertar para caber. São seres humanos ainda em formação, que ao perder a mãe, perdem junto a orientação cotidiana, a referência de cuidado, o colo, os valores e muitas das primeiras referências de vida. Falar sobre feminicídio é também lembrar dos pais e mães que perderam uma filha. Em muitos casos, aquela filha que também era presença, apoio e referência de cuidado para eles. A dor dessa perda atravessa gerações e deixa vazios profundos nas famílias, rompendo vínculos que eram sustentáculo de afeto, proteção e convivência. Essas ausências não se encerram no momento da violência. Elas se estendem no tempo, atravessam infâncias, moldam adolescências e marcam famílias inteiras com ausência que jamais deveria existir. Por isso, falar sobre o feminicídio é também um chamado à atenção, à consciência coletiva e, sobretudo, ao compromisso com a proteção da vida. É reconhecer que prevenir a violência contra mulheres significa preservar famílias, proteger crianças, amparar pais e mães e garantir que mais histórias tenham uma chance de continuar sendo vividas. A cada mulher que está ouvindo, então, diretamente para você, mulher, a sua vida vale mais do que qualquer falsa sensação de segurança que alguém possa representar. Nenhum relacionamento, por mais que prometa proteção, estabilidade financeira ou imagem de uma família perfeita, vale o preço do medo, da violência ou do silêncio. Muitas de nós foi ensinada que é melhor suportar do que partir, que é melhor parecer feliz do que estar segura. Mas a verdade é simples e poderosa. Você merece viver em paz,
Merece acordar todos os dias sabendo que estará viva, livre e respeitada. Sua vida, sua dignidade e sua segurança sempre valerão mais do que qualquer presença que tente diminuí-las. Muito É bem. isso, eu agradeço muito esse convite, espero ter contribuído, espero assim que sirva pelo menos para provocar uma inquietação nas pessoas que ouvirem, para começar a refletir sobre o papel de cada um e de todos nós na prevenção do feminicídio. Obrigado, Jadir. Quero agradecer a Serete, em nome da Maria Madalena, que disponibilizou, sempre está junto nas políticas, nos debates. Queria agradecer a todos e a todas e desejar um bom final de semana. Muito obrigada.